Sobre o nervo mediano, o que podemos comentar? Dermátome, ou seja, a parte da sensibilidade. Neste caso, as raízes são de C5 a C7. Essa região aqui do dermátome do nervo mediano relaciona-se à palma da mão na região lateral, como você pode observar nessa figura. E o miótomo, a parte da motricidade. São os músculos da região anterior do antebraço, exceto o flexor ulnar do carpo e parte do flexor profundo dos dedos, daqui a pouco a gente fala sobre eles, os músculos da região tenar, exceto o adutor do polegar, e primeiro e segundo lumbricais. Então, essa região dessa musculatura aqui envolvida. As repercussões oriundas da lesão do nervo mediano. Perda ou diminuição da sensibilidade cutânea local, e neste caso pode ser proximal ou dorsal. Se a repercussão for mais proximal, vão estar envolvidos o polegar, o dedo indicador, médio e metade radial do dedo anelar. Se a repercussão for mais a nível dorsal, a parte envolvida vai ser o polegar, o dedo indicador e o dedo médio. Tem como observar um pouquinho aqui nessa figura da parte de dermátomo. Outra coisa importante é que neste caso, lá no radial, você viu a mão caída em gota. Aqui, a mão de pregador ou bênção de papa. Por quê? Porque é uma supinação do antebraço, extensão do polegar, indicador e médio, mostrando aí, tá aqui a figurinha dela, mostrando aí a musculatura que a gente citou envolvida. Então, se é uma lesão, essa musculatura não funciona e aí o paciente fica com os dedinhos em extensão por conta da alteração dos flexores. Para isso, há um teste específico, neste caso chamado Fromen bico de pato, porque é outro Fromen lá para o ulnar. Neste caso do Fromen bico de pato, olha só como o paciente fica com os dedinhos. Neste caso aqui, a circunstância é justamente porque a musculatura envolvida, esse paciente não consegue fazer a adução. Você percebe aí que ele tem alteração em fazer. Então, quando você coloca aqui, entre esses dedos, entre o polegar e o indicador, você coloca uma folha de papel e aí o examinador puxa essa folha de papel. E quando puxa essa folha de papel, ela sai com muita facilidade, mostrando então a fraqueza muscular. Aqui também é importante colocar uma órtese nesse paciente, com a finalidade de impedir a contratura da primeira comissura, ou seja, evitar o estiramento dos músculos oponente e adutor do polegar, mantendo a mobilidade dos dedos indicador e médio. Justamente se observa aqui, pelo Fromen, por essa figura, que há uma alteração da musculatura oponente e do abdutor. Esse paciente não tem força nessa musculatura, é tanto que colocando aqui a folha, ela e puxando, ela sai com muita facilidade. Por conta disso, essa órtese visa estabilizar essa musculatura para dar a possibilidade dos outros dedos fazerem sua função, porque aí tem a mesma questão, dor, encurtamento e assim por diante. Vamos para uma questãozinha aqui para ver se a gente está afiado. A lesão deste nervo na região proximal ao cotovelo provoca perda de sensibilidade na porção lateral palmar, na face palmar do polegar, nos dois dedos laterais e na metade lateral do terceiro dedo. Os músculos do braço não são afetados. Entretanto, a pronação do antebraço, flexão da mão e dos dedos e importantes movimentos do polegar são perdidos, pois os músculos do antebraço responsáveis por essa movimentação são inervados por este nervo. Marque a opção que possua o nervo descrito. É importante observar que essa descrição aqui tem um pouquinho de anatomia do que a gente falou aqui, o dermátomo e miótomo. Então, seria o axilar? O axilar tem aí deltoide, tem a questão da abdução do ombro e tal, não está relacionado. O radial é mais a parte flexora. O ulnar nós vamos estudar daqui a pouquinho. O músculo cutâneo tem algumas circunstâncias flexoras, braquial, braquioradial e tal, né? Seria então, a opção correta seria o nervo mediano. Agora, por quê? Porque esse grande nervo do braço forma-se na axila pela união de uma raiz lateral do fascículo lateral e por uma raiz medial do fascículo medial do plexo braquial.
O nervo mediano segue distalmente na face lateral da artéria braquial até atingir a metade do braço, onde cruza para a face medial e entra em contato com o músculo braquial. Esse nervo mediano desce então até a fossa ulnar, onde se situa profundamente a aponeurose bicipital e a veia mediana do cotovelo. Então, questão 1, nervo mediano é a nossa resposta. Para complementar o plexo braquial, vamos falar então sobre o nervo ulnar. São os mais importantes que nós estamos falando. O dermátomo relacionado ao nervo ulnar são as raízes de C8 a T1, ou seja, essa região aqui que corresponde à região medial da mão, em sua porção dorsal e ventral. E o miótomo é envolvido com o nervo ulnar. Músculos: flexor ulnar do carpo, flexor profundo dos dedos, mas a parte interna, como a gente observa inclusive na figurinha. Flexor curto do polegar, também em sua porção interna. Flexor curto do dedo mínimo, adutor do polegar, adutor do dedo mínimo, terceiro e quarto lombricais e interósseos. Atenção para esses adutores do polegar e do mínimo que também estão envolvidos no teste de Froment. Aqui a gente pode observar então esses músculos supracitados correspondentes ao miótomo do nervo ulnar. As repercussões oriundas de uma possível lesão do nervo periférico ulnar. O paciente vai apresentar perda ou diminuição da sensibilidade local, que nós já falamos tratar-se da região medial da mão. Se essa repercussão for a nível proximal, o paciente vai apresentar, subdividindo-se em volar e dorsal. Se for proximal volar, o envolvido vai ser o dedo mínimo e metade ulnar do dedo anelar. Se for proximal mais na região dorsal, o envolvido vai ser o dedo mínimo e o dedo anelar. Por outra, se não for a proximal, a envolvida for a distal, a nível volar, o envolvimento vai ser do polegar, do dedo indicador, do dedo médio e da metade radial do dedo anelar. Se por outra for a parte distal, com a repercussão a nível dorsal, o envolvido vai ser o polegar, o dedo indicador e o dedo médio. Outra coisa importante que tem que ser levada em conta, como já nós mostramos a mão lá no mediano, lá no radial, é a mão em garra, que é uma repercussão do nervo ulnar. Essa mão em garra tem uma deformidade em garra dos dedos mínimo e anelar, e com a perca do arco transverso da mão, se a repercussão for proximal, ou por outra, sendo a repercussão distal, a adução do dedo polegar vai estar alterada. Quanto ao teste específico relacionado ao nervo ulnar, também chama-se de Froment, só que do nervo mediano a gente refere-se ao Froment bico de pato. Só mostrar para você aqui, para que fique bem claro, essa região aqui, ó, o Froment bico de pato, especificamente por alteração do nervo mediano. Essa repercussão aqui está relacionada ao músculo oponente, ao músculo abdutor do polegar. Coloca a folha e ele tem alteração por conta da fraqueza dessa musculatura. Já esse Froment do nervo ulnar, ele não consegue fazer a pinça entre o polegar e o indicador. Então, olha só, essa pinça aqui ele puxa também a folha e não consegue, mas olha a diferença onde é que a folhinha está. Não está entre o indicador e o polegar. Observe, essa é o Froment do nervo ulnar e este aqui, ó, é o Froment bico de pato do mediano. Então, por quê? Porque a musculatura envolvida é diferente. Aqui é uma adução, como a gente mostrou para você. A adução vai estar alterada, ok? Tudo bem. Vamos, então, utilizar uma órtese, né, se a alteração for mais a nível proximal. Para que se utiliza? Para evitar a distensão dos músculos intrínsecos paralisados. Esses intrínsecos são dos dedos, anelar e mínimo, por meio do bloqueio da hiperextensão da metacarpo falangiana. Você coloca lá, aí eu não estou aqui colocando nomes comerciais, mas apenas o objetivo. Se você colocar na internet, se você for fazer suas revisões em livros, você vai encontrar algumas figurinhas interessantes. Outra finalidade aqui dessa órtese, se a alteração for a nível proximal, é que ao manter essa articulação metacarpo falangiana em flexão, os extensores extrínsecos serão capazes de estender as interfalangianas, ou seja,
você vai dar sustentabilidade à parte da musculatura afetada para que a outra possa estabelecer suas funções. Até porque você lembra, quando você estuda músculo de uma forma geral, que existem os estabilizadores, os motores primários, secundários, os acessórios e assim por diante. Então a órtese tem essa função quando a musculatura está fraca. Outra coisa importante é que ela deve deixar a maior parte da região palmar livre e não impedir a flexão dos dedos e a movimentação do punho. Lógico, o que está funcional tem que funcionar mesmo. E outra, para evitar a atrofia. E qual é o objetivo em colocando-se uma órtese distal por lesão nessa região, no caso do nervo ulnar? A finalidade precípua é impedir a contratura da primeira comissura, evitando assim o estiramento dos músculos oponente e abdutor do polegar, ou seja, se estão bem, deixa eles funcionarem. Vamos colocar uma questão para ver se a gente está bem afiado. A questão diz assim: a lesão deste nervo provoca o comprometimento da flexão e adução da mão. Olha só, já está se referindo à musculatura envolvida, a parte motora. E também mostra um prejuízo do movimento dos dedos polegar, anular e mínimo, causando comprometimento da apreensão. O maior sinal da lesão é a incapacidade em abduzir e aduzir os 4 dedos mediais da mão, devido à perda de força dos músculos intrínsecos, aí são os interósseos. Marque a opção que contenha um nervo lesado: axilar, ulnar, radial, mediano ou tóraco dorsal, que a gente nem estudou ainda, né? Vamos lá. O gabarito correto, então, é o nervo ulnar. Por que o nervo ulnar? Porque o nervo ulnar é o maior dos 2 ramos terminais do fascículo medial do plexo braquial. Ele segue em sentido distal na frente do músculo tríceps, na face medial da artéria braquial. Aproximadamente no meio do braço, perfura o septo intermuscular medial e desce entre ele e a cabeça medial do músculo tríceps, realizando então essas funções. Quando lesado, então, a alteração. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.